Nós estamos, por esses dias aí, já há várias semanas, esta, se não me falha a memória, é a 6ª semana que nós estamos tratando aqui a respeito de um assunto muito importante, falando a respeito, eu vou ter que perguntar, não vou aguentar, do que mesmo, pessoal? Das vestes, né, da capa, da túnica, né, cada vez a gente usa o termo ali que a Bíblia diz, né, mas falando a respeito de vestes, e aí eu sempre tenho falado, eu sei que para alguns aí se torna até um pouco repetitivo, mas porém sempre tem chegando pessoas novas, né, que não acompanharam essa série, então eu faço questão de falar isso, né, quando a gente fala de vestes, a gente não pode pensar nisso aqui, a gente não pode pensar em roupa simplesmente naturalmente, mas sim que todos os textos que a gente tem visto até agora, sempre ali as vestes, a Bíblia traz às vezes no sentido mais espiritual, no sentido da nossa condição diante de Deus. E Deus tem sido bondoso com a gente por esses dias e tem aberto aí nosso entendimento para a palavra de Deus. E hoje eu gostaria que você que está com a sua Bíblia, fosse lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Na semana passada, nós falávamos a respeito da capa ministerial. Eu falava aqui a respeito do Elias e do Eliseu. O Elias vai lá, passa a sua capa sobre Eliseu, e aí eu falava que cabia ao Eliseu entender o que era aquilo. Cabia ao Eliseu entender a respeito do seu chamado, e ele entendeu. Aí eu falava sobre entender, alguém lembra? Se identificar e se apropriar. Olha aí, fiquei feliz, guardaram a mensagem, né? Então foi isso que ele fez, eu explicar o que é isso que nós precisamos fazer com relação a toda e qualquer bênção que Deus nos dá, inclusive a salvação. Amém? E então nós já falávamos dentro desse aspecto, né, aquela capa ministerial que Eliseu abraçou, que Eliseu assumiu. Hoje eu vou falar ainda dentro desse aspecto, né, de uma capa espiritual, mas ou ministerial ainda, né, mas no sentido de uma cobertura espiritual. Nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, amém? Que nós sempre precisamos de alguém, sempre precisamos de alguém que está nos pastoreando, de alguém superior a nós, que possa puxar a nossa orelha quando a gente está errado, e muitas vezes nós estamos errados, e o problema é que nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. A Bíblia até diz no livro de Salmo, quem pode entender os seus próprios erros? É muito fácil nós identificarmos o erro na vida dos outros, ou não é fácil? Rapaz, como é fácil a gente enxergar erro na vida dos outros, mas como é difícil nós enxergarmos erro na nossa vida. Então, por isso, nós precisamos de um Natan, alguém que aponta o dedo na nossa cara, de puxa a nossa orelha quando a gente está errado, alguém que nos incentiva quando nós precisamos de um encorajamento ali, e assim por diante, alguém que nos ensina, alguém que pode ser uma voz de Deus sobre a nossa vida. Agora, o grande problema é quando a nossa rebeldia não permite isso. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, estou falando lá fora, que não se permitem de forma alguma serem pastoreadas. E isso é um sério problema. E nós vamos tratar um pouquinho dessas coisas hoje, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a Bíblia, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é que a gordura
de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Guarda esse finalzinho aqui, né? Para que adore ao Senhor. Será que era isso que ele queria? Vamos ver mais. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Toda atenção no 27, olha só. E virando-se Samuel para se ir, ele aqui é o Saul, lhe pegou pela borda do que, gente? Da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Amém? Olha só, se a gente pegar dentro desse contexto que a gente está vendo por esses dias, principalmente a mensagem do domingo passado, se alguém não acompanhou, pode assistir depois no YouTube ou no Facebook, tem lá a gravação. E repito, né, dentro de todo esse contexto, desse aspecto, acho que fica até mais fácil a gente entender a mensagem de hoje. Eu comecei a ler do versículo 22 em diante, para tentar resumir uma história que é bem grande, mas não faz muito tempo eu preguei sobre isso aqui na igreja, bem detalhadamente. Então, por conta disso, eu peguei aqui do 22 em diante, quero apenas comentar tudo o que aconteceu. Eu acho que é uma história bem conhecida. Deus manda Samuel dar o recado a Saul para que ele fosse até Amaleque e destruísse todos os amalequitas, não poupasse ninguém, porque Deus se lembrou daquilo que Amaleque fez quando o povo de Israel saía do Egito, como ele foi traiçoeiro. E aí o que acontece é que Saul vai, porém, e aí eu pregava, não faz muito tempo sobre isso, que Saul fez o que Deus mandou, porém não fez como Deus mandou. Ele até foi, até fez guerra, porém ele chegou lá e poupou quem ele quis, matou quem ele quis, ao contrário daquilo que Deus havia falado. E aí ele volta, Deus fala com Samuel: olha, me arrependi de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele não me obedece. E aí o Samuel vai ao encontro de Saul. Quando chega, Saul, na maior cara de pau, diz: oh, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor, fiz o que Deus mandou. E aí Samuel responde: verdade? Então, se você fez o que Deus mandou, por que eu estou ouvindo esse barulho de mugido, de ovelhas? Por que de vacas? Por que eu estou ouvindo isso? Se tivesse feito o que Deus mandou, não haveria barulho algum, não haveria nem ovelha, nem vaca, nem coisa alguma. Ele: não, veja bem, olha só, a culpa não foi minha, você sabe o povo como é que é, né, Samuel? Isso é culpa do povo. E ali o Saul começa a arrumar um monte de desculpa. O que mais para frente, no versículo 22, nós começamos a ler, Samuel chama aquilo de porfiar. É quando a pessoa ela não aceita que ela está errada, e ela começa assim a inventar um monte de história, um monte de desculpa. Não, mas veja bem, mas olha só, mas eu fiz isso, eu sei que não devia fazer, mas é por conta disso, por conta daquilo. Já teve criança em casa? Já viu essa cena ou não? Não é assim? Né? E aí lá está Saul batendo o pé, dizendo: não, mas eu obedeci, eu fui lá, eu fiz guerra, mas não, mas isso aí não é culpa minha, isso é culpa do povo. Não, e outra coisa, viu? Eu só trouxe para oferecer ao Senhor teu Deus. E assim foi ali discutindo e tal e tal. E aí que é o problema.
Lembra que eu falava há pouco de algumas pessoas que não se deixam ser pastoreadas? Sim ou não? Né? Então aqui está Saul assim, dessa forma. E ali Samuel está dizendo, não, meu amigo, você está errado. Não, mas veja bem, meu amigo, você está errado. Não, mas olha só, meu amigo, você está errado. Não, mas é aqui. E conversa vai, conversa vem. Quando ele percebe que ele não vai ganhar coisa no grito, não vai ganhar na conversa, ele diz, tá bom, então eu pequei. Já que você quer que eu tenha pecado, então eu pequei. Pronto, já viu adolescente? Né? Não é assim? Tá bom, então eu estou errado, mas perdoa o meu pecado, sobe lá comigo para que eu adore o Senhor. Mas aí, mais para frente, né, eu não parei a leitura aqui, mas se você continuar mais para frente, ele vai ver que, na verdade, ele não queria adorar o Senhor, ele queria ser honrado diante dos anciãos do povo. Ele queria que Samuel subisse com ele para manter as aparências. Porque se ele vai e Samuel não está com ele, alguém ia dizer, ué, mas o que aconteceu? Amém? Então ele não quer, ele quer o apoio popular, ele quer as pessoas do lado dele, mas a grande questão aqui é que ele está insistindo, insistindo, chega um ponto da conversa que Samuel diz, olha, não dá mais, negócio seguinte, eu não vou subir com você, vira as costas para ir embora. A hora que ele está indo embora, o Saul, vem cá, não, você não pode não, você tem que me honrar diante do povo. E pega pela capa dele, para puxar a capa dele, para dizer, não, eu estou errado, mas você tem que concordar com o meu erro. A hora que ele puxa a capa, o que acontece? Ract, o efeito sonoro. Rasga a capa dele ali. Eu imagino ele saindo com um pedaço da capa na mão. Samuel volta para trás e diz, do mesmo jeito que você rasgou aí a minha capa, desse mesmo jeitinho, Deus hoje está rasgando o seu ministério, o seu reino, o chamado que ele tinha para você. Olha que coisa séria. E aí, mais uma vez, eu repito, que a gente precisa analisar isso dentro daquele foco que a gente vem falando e principalmente da mensagem semana passada. A capa ali de Samuel, melhor dizendo, era a cobertura espiritual que havia sobre Saul. A capa de Samuel era a cobertura espiritual que havia sobre a vida de Saul. Mas Saul está lá insistindo, 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 de tanta insistência para querer dizer, eu não estou errado, eu não preciso me arrepender. Na verdade, é você que tem que concordar com o meu erro. Então, de tanto querer forçar essa situação, perceba que foi justamente isso que fez com que ele puxasse a capa e ela se rasgasse. É interessante que, né, nessa questão que Samuel fala, né, desse mesmo jeito que você rasgou a minha capa, Deus está rasgando o teu reino. Mais para frente, quando o reino vai ser dividido, Deus levanta um profeta, está em 1 Reis capítulo 11, se não me falha a memória, é Aías o nome do profeta, que ele pega a sua veste, rasga em 12 pedaços, e entrega 10 pedaços para Jeroboão e apenas 2 por Roboão, dizendo, isso é Deus rasgando o reino. Exatamente o que anos antes Samuel havia falado. Então você perceba que aquele rasgar de capa ali, não foi simplesmente algo natural, algo normal que aconteceu, mas havia ali toda uma simbologia espiritual. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Meu irmão, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande para não rasgar a capa ministerial. Não rasgar a capa, não digo nem ministerial, mas sim da nossa cobertura espiritual. Eu dizia que a gente precisa de alguém cobrindo a nossa vida. A gente não pode achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém. E infelizmente nos nossos dias, até já perdeu um pouco de força esse movimento, mas há um tempo atrás eu vi um movimento, né, até com uma certa força,
pregando que não, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de nada disso, não, que nós somos a igreja. E aí eu sempre explico que nós somos a igreja quando estamos reunidos. Aí nós somos igreja. Agora, separado, ninguém é igreja. Amém? Individualmente, vivendo a sua própria filosofia de vida e sei lá o que mais, isso não é igreja. E perceba que nós não podemos de forma alguma viver dessa maneira. Isso não é bíblico. O que é bíblico é nós termos sempre cobertura espiritual. E nós precisamos disso para a nossa vida. Agora, o grande problema é quando isso é rasgado. Muitas vezes rasgado, como nós estamos vendo aqui, por uma rebeldia. Outras vezes é rasgado, você quer ver outro motivo? Segundo livro de Crônicas agora, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra, segundo Crônicas 26, 3. Era Uzias, isso, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que interessante como a Bíblia coloca, né? Que ele começou a reinar, que ele fez o que era certo, que era correto aos olhos do Senhor, conforme seu pai Amazias havia feito, que foi o rei anterior. E a Bíblia diz que ele se deu a buscar quando? Nos dias de Zacarias, homem sábio nas visões de Deus. Então, enquanto, eu não sei aqui se isso se deu, essa ruptura se deu com a morte de Zacarias, o que me leva a acreditar que seja até essa questão, ou que por algum motivo, como Saul, a capa foi rasgada. Você está entendendo? Só que a questão é que fica claro que ele buscou o Senhor nos dias de Zacarias. E nesses dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, passado esses dias, repito, me parece que pela morte de Zacarias, ou se não, simplesmente por uma ruptura ali no relacionamento entre eles, ele deixou de buscar quando cessou os dias de Zacarias. Qual que foi a consequência disso? Pula para o versículo 16, por favor. Versículo 16 agora. Segundo Crônicas 26, 16. Mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí, repito mais uma vez, para tentar deixar uma história longa, curta, a Bíblia diz que os profetas, os sacerdotes foram lá e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso, apenas aos sacerdotes que são consagrados para isso. Aí ele fica revoltado: o que vocês estão pensando? Eu sou o rei. E a Bíblia diz que a lepra lhe sai à testa. Pula para o versículo 21 agora. Segundo Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a seu cargo, melhor dizendo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém, igreja? Meu irmão, perceba que nos dias de Zacarias, esse camarada buscou o Senhor.
por conta de uma influência dele, por conta dele se colocar debaixo dessa autoridade de Zacarias. Mas chegou um tempo que a Bíblia diz que o seu coração, o que aconteceu? Se exaltou. Meu irmão, esses são, claro que deve haver muito mais, muitos outros motivos, mas esses são os dois principais motivos da capa de cobertura espiritual nossa ser rasgada. Quais são esses motivos? Rebelião, rebeldia, porfiar, eu nunca estou errado, eu sempre estou certo, eu sempre tenho razão, se alguém está errado, é o meu líder, mas eu nunca estou, amém? E o segundo motivo é exaltar o nosso coração. Quem? Mas eu sou o rei, mas eu sou experiente, mas eu também sou conhecedor da palavra, não é só o pastor que conhece a Bíblia, eu também conheço. Você está entendendo? E esses são os dois principais motivos para que a capa da cobertura... Você está entendendo quando eu falo de capa de cobertura? Sim ou não? Né? Seja rasgada. Agora, quando, perceba só, vamos pensar numa cobertura espiritual aí. Sei lá, pensa num guarda-chuva aí para ficar mais fácil. Amém? Se o guarda-chuva rasga, vai molhar. Sim ou não? Vai pegar sol na cabeça. Vai ter problema. Não é verdade? Mas enquanto a cobertura está ali, ainda que seja, poxa vida, pastor, eu queria aqueles guarda-solzão assim, de praia, bonito, grandão, assim, pastor, mas o meu é uma sombrinha, está até meia, né, meia bamba. Meu irmão, mas pelo menos você tem algo. Agora, o grande problema é quando o coração começa a se exaltar. O quê? Eu me submeter a isso, eu me submeter a aquele outro. Aí eu até já contei aqui uma ocasião, né? Que uma irmã chegou e falou assim, não, eu vou sair da igreja, eu não vou ficar aqui nessa igreja. E aí eu bobo, né? Eu não era o pastor titular da igreja nessa ocasião, mas eu bobo perguntei, não, mas por quê e tal? Porque às vezes essas coisas acontecem. Não, porque aquela irmã não me cumprimenta, né? Aí você tenta indo, não, vamos lá, pera lá, não é assim e tal, não sei o quê, né? Tem casos que dá para você ainda tentar resolver, né? Mas nesse caso eu perguntei, daí ela falou assim, não, porque o pastor quer ensinar como que a gente tem que viver. Que absurdo! Não, pastor não pode querer ensinar como é que eu tenho que viver. E aí eu fui, né, contar para o pastor, né, bem bobo também. Né? Eu falei, pastor, manda, saiu da igreja. Tal. Falou que não volta mais, né? Eu falei, não sei. Mas por quê? Ela falou que porque o pastor quer ensinar ela a viver. Aí ele olhou para mim e falou assim, e pastor serve para quê se não é para isso? É verdade, não é? Claro que não tirando da cabeça dele, claro que não extrapolando certos pontos que eu acredito que existe um limite, é lógico, mas não é para abrir esse livro aqui e falar assim, pessoal, é desse jeito aqui que se vive. Pastor, mas alguém fez alguma coisa contra mim, mas aqui diz que você tem que perdoar, então você tem que perdoar. Aqui diz que você tem que amar o próximo. Pastor, mas é que esse meu próximo, eu queria que ele estivesse era longe. que ele não fosse próximo. Mas você tem que amar, e assim vai. Amém? Em nome de Jesus. Agora, muitos, me parece, como essa senhora, que não quer uma cobertura. Não, eu tenho que viver do meu jeito. Então a pessoa vai lá e rasga uma capa. O problema, meu irmão, é que quando isso acontece, a pessoa é vulnerável a todo e qualquer ataque do diabo. A pessoa está vulnerável à ação de Satanás. Eu lembro de uma ocasião, isso foi quando eu fui pastor na nossa igreja da Fazendinha, uma ocasião me pediram para fazer uma visita
Era uma senhora que não era da nossa igreja, mas me pediu para fazer a visita, eu fui lá visitar ela. E aí, estava eu e a minha esposa, a gente era recém-casado, e aí ela começou a contar, pastor, olha, minha vida virou com as pernas para o ar, porque estou com esse problema, estou com esse aqui, estou com aquele lá. E pastor, minha filha dançava na igreja, lá na coreografia, agora não quer mais saber. Meu filho, pastor, tocava com a mais linda, ele no altar, agora também não quer saber. Pastor, eu e meu marido já estamos tendo umas brigas, umas coisas que a gente nunca teve, nossa vida financeira está bagunçada, enfim, tudo que é lado. E ela começou a falar, pastor, e olha, o meu irmão também está com esses problemas, mesma coisa e tal. E aí me acendeu uma luz de alerta, né? Eu perguntei para ela, mas vem cá, quanto tempo que isso aconteceu? Quanto tempo está assim? Ela falou, pastor, de um ano para cá, pastor, a nossa vida era uma benção, era maravilhosa. Pastor, mas de um ano para cá as coisas estão difíceis, tem isso, é aquilo. Aí me acendeu a luz de alerta novamente, né? E aí eu disse assim, creio que até inspirado por Deus, mas vem cá, o senhor está dizendo que um ano para cá, o que aconteceu há um ano atrás? Ela parou, pensou, pastor, aconteceu um ano atrás, a minha mãe morreu. Eu falei, opa, me fala da sua mãe, por favor. Pastor, com prazer que eu falo dela. Minha mãe, pastor, era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Minha mãe, pastor, olha, ela até falou assim, ela morava aqui com a gente, mas o senhor queria achar ela, não adiantava vir aqui. O mais difícil era o senhor achá-la em casa. Agora, queria encontrar ela, era só o senhor ir lá na igreja. Pastor, ela participava do grupo de oração, ela participava disso, ela participava daquilo. Eu era uma mulher que vivia orando, buscando a Deus, e isso, e aquilo, e aquele outro, e tal, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Aí ela contou toda essa questão, eu falei, então, já entendi tudo o que aconteceu. Eu falei, a sua mãe é que sustentava as broncas aqui. O seu casamento ia bem porque a sua mãe estava orando. Seus filhos estavam na igreja porque sua mãe estava lá, sendo o quê, gente? Cobertura espiritual. Você não enfrentava, claro que todos enfrentam ataques do diabo, mas certos ataques você não enfrentava, porque lá está a tua mãe dizendo, diabo, você vai soltar minha família. Amém, igreja? E tudo de bom, vocês prosperavam, isso e aquilo, e tudo isso aí que você contava que acontecia, era porque a sua mãe estava lá como cobertura espiritual. Aí eu disse para ela, mas ninguém vive para sempre. Chegou um momento que ela precisou ser recolhida, como todos nós um dia vamos ser. Como Zacarias, homem sábio nas visões de Deus, chegou um tempo que seus dias acabaram. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí eu falei, e tudo isso que a senhora está enfrentando hoje é porque ninguém se levantou para ocupar essa posição. Eu falei, a senhora quer ter aquela vida boa que a senhora tinha há um ano atrás? Eu quero. Eu falei assim, então ocupe o lugar da sua mãe. Você está entendendo em nome de Jesus? Então se levante agora e faça o que a tua mãe fazia. E seja a mulher de Deus que a tua mãe era. Ore pela sua família como tua mãe orava, e assim por diante. Meu irmão, a Bíblia fala sobre a Débora, e a Bíblia diz que ela se levantou como mãe de Israel. E quando ela se levanta como mãe de Israel, aquilo que está tudo uma bagunça na nação, as coisas começam a voltar ao normal, ao lugar. Porque agora a nação tinha uma cobertura espiritual. Interessante como a Bíblia coloca, ela se levantou como mãe de Israel. E aí eu fazendo menção dessa mãe aqui da história que eu contei, eu lembrei da mãe que foi a mãe de Israel. Meu irmão, alguém precisa se levantar, você está entendendo em nome de Jesus? E assumir.
Porque quando falta essa cobertura espiritual, meu irmão, a pessoa está vulnerável a todo o ataque do diabo. O problema é quando não tem a cobertura, ou quando tem, sobre mim ninguém fica, sai daqui, você está entendendo? E rasgamos essa cobertura. E nós precisamos entender, meu irmão, que cobertura é proteção. Enquanto Adão e Eva estavam submissos a Deus, enquanto Adão e Eva estavam obedecendo ao Senhor, eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Você está entendendo? Mas chegou um dia que eles decidiram se rebelar contra Deus, desobedecer aquilo que Deus falou. Naquele dia eles fizeram o quê? Rasgaram. E agora estão vulneráveis a todo o ataque do diabo. Naquele mesmo momento eles se envergonham porque estão nus. Naquele mesmo momento entra o pecado, a humanidade, entra a doença, todo tipo de desgraça. E a gente está aqui hoje sofrendo por causa lá do Adão e da Eva. Amém, igreja? Olha que coisa séria. Bom, vamos ver mais um caso em nome de Jesus? Vamos correr que eu acho que dá tempo. Se a gente correr bastante. Volta um pouquinho. Você está em 2 Crônicas, capítulo 26. Vai para 2 Crônicas, capítulo 24. Que esse caso é interessante, eu quero ver com vocês. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1. Aqui a Bíblia fala de outro rei de Israel. A história desse rei de Israel é o seguinte: era para ele ter morrido. Toda a família dele foi morta por causa de uma rainha chamada Atalia, que decidiu matar todo mundo porque ela decidiu reinar. E aí, um sacerdote chamado Joiada foi que pegou essa criança, que era filho do rei, dessa forma, por direito, herdeiro do trono, e ele então esconde essa criança. Essa criança deve a vida a ele. Ele não só salvou a vida dessa criança, como ele criou esta criança, até os 7 anos de idade. Quando essa criança chega aos 7 anos de idade, enquanto isso, a rainha está lá reinando, perversa, tocando horror em Israel. Ele faz o que é ruim até de a gente usar esse termo, conspiração, mas não deixa de ser. Ele arquiteta todo o plano para destituir a rainha usurpadora do trono e colocar no trono, então, esse menino, agora de 7 anos, herdeiro do trono. Dá um filme bacana, não dá? É verdade, né? Dá um filme legal. E aí, ele conspira ali, ele fala com os generais, com os maiorais do exército, prepara tudo, prepara a ocasião e tal, para dar ali o golpe de Estado, vamos assim dizer, né? Devolver o trono ao seu herdeiro legítimo. E ele então arquiteta tudo, ele prepara tudo, e é isso que ele faz. Então, com a ajuda dos generais, ele destitui a rainha, coloca, como que é o nome do camarada mesmo? Joás, ia falar Jeias, né? Joás, e coloca ele para reinar. Amém? Esse camarada lhe deve a vida. Joiada é o pai dele de criação, e é simplesmente o responsável colocar ele de volta no trono. Ele deve tudo a Joiada. Você está entendendo? Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Crônicas 24, 1. Isso você pode ler no capítulo 23, tudo isso que eu falei. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. O que diz aí? Amém? Todos os dias do sacerdote Joiada. Só aí, só nessa leitura simples, numa interpretação simples, já deixa claro que enquanto Joiada viveu, ele serviu a Deus, fez o que era reto. Foi Joiada morrer, foi o manto, a cobertura espiritual
ser rasgada, aqui nem por conta de um rompimento entre eles necessariamente, mas sim por conta da morte, como no caso da história que eu contei. Amém? Então, acabou os dias de Joiada. E aí, o que aconteceu? Vamos ver? Pula para o versículo 15. Segundo Crônicas 24, 15. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Quem era Zacarias, pessoal? Filho do sacerdote Joiada. Poderíamos dizer que ele é irmão por conta da criação do rei Joás? Sim ou não? Ué, não foi o pai dele que criou Joás? O que acontece? Vamos ver? O qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz o Senhor. Perceba que o Espírito de Deus estava sobre ele, a Bíblia diz. Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras. O que diz aí? Por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requerirá. E sucedeu, no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e a todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Amém, igreja? Meu irmão, eu lembro dessa história e não tem como não pensar em Deus e em Jesus. Porque Joás fez exatamente o que nós, e eu falo nós como humanidade, fizemos com o Filho de Deus, ou não? Você está entendendo em nome de Jesus? Não olhando que Ele nos deu a vida, não olhando para toda, como a Bíblia diz, toda a beneficência que Ele nos fez, mas na obstinação de seguir num caminho errado, disposto a fazer o que fosse necessário. Meu irmão, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque nenhum desses três personagens, interessante que os três reis, mas mesmo o seu cargo, mesmo toda a sua posição e etc., não impediu com que, na hora que, de uma forma ou de outra, o manto, ali, a capa da cobertura espiritual fosse rasgada, que eles viessem a sofrer o dano e a destruição. Mesmo diante do seu cargo, da sua condição, e isso e aquilo, aquele outro, veio o juízo de Deus sobre eles.
Meu irmão, e nós não podemos esquecer, mais uma vez eu falo, que como humanidade, um dia a gente também rasgou esse manto. Mas que Jesus morreu na cruz para nos colocar novamente debaixo da autoridade do Senhor, debaixo dessa cobertura espiritual. Ele nos deu o nome dele para usarmos, para que no nome dele os demônios nos submetam, as enfermidades vão embora e os milagres aconteçam. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar um cuidado muito grande para duas coisas eu falava: rebeldia ou exaltação, não fazer com que esse manto seja rasgado. Porque quando é rasgado, está muito claro na Bíblia, não precisa nem me alongar mais, se bem que já me alonguei bastante. A pessoa está ali sujeito a todo o ataque do inimigo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, não deixe o seu coração ser rebelde. Não deixe o seu coração se exaltar. Vigie em nome de Jesus Cristo. Toda oportunidade que você tem de estar na presença de Deus, quebrante o seu coração na presença dele. Em nome de Jesus Cristo. Seja sujeito, seja submisso, não só à autoridade de Deus, mas à autoridade dos homens que Deus colocou sobre a sua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. E assim você vai conseguir viver com essa cobertura espiritual. E agora, se você é cobertura sobre alguém, exerça seu cargo com responsabilidade. Não, pastor, eu não sou. Quem é que é marido, é que é casado? Levanta a mão. Meu irmão, tem gente debaixo da tua cobertura espiritual. Quem aqui é mãe? Eu ia falar mãe e tem filhos, né? Claro que eu sou. Bom, você entendeu, né? Não tem pessoas debaixo da sua cobertura espiritual? Tem ou não tem? E assim vai. Você que tem um funcionário, e assim vai. Você está entendendo o que eu estou falando? Exerça o seu cargo com responsabilidade em nome de Jesus Cristo. Seja verdadeiramente cobertura espiritual para os seus. Amém? Diga glórias a Deus e aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar agora com vocês. Vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E eu creio, Pai, que o Senhor veio para falar ao coração de cada uma destas pessoas, Pai, que oram, que clamam a Deus, agora, Pai, juntamente comigo. A estes, Pai, que estão aqui na igreja, como a muitos, meu Deus, que têm acompanhado de casa, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, como resposta à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado com a gente, que possamos nos achegar à Tua presença, com um coração quebrantado, contrito, e dizendo: Senhor, nos ajuda a sermos obedientes, nos ajuda, meu Deus, a sermos humildes, em nome de Jesus Cristo, a aceitarmos, meu Deus, as coberturas espirituais que o Senhor coloca, ó Pai, sobre a nossa vida, meu Deus. E se passou os dias de Joiada, mas no Joiada não era só o único homem de Deus que havia em Israel. Ele podia se submeter a outro, mas não quis. Se acabou os dias, Pai, de Zacarias, homem sábio nas visões de Deus. Ah, Pai, ainda tem homens de Deus em Israel. Ainda há, Pai, profetas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então nos ensina, Pai, a sermos humildes, a nos submetermos, a sermos obedientes à direção do Senhor, à Tua palavra, Pai. Ah, meu Deus, se um dia nós rasgamos essa cobertura espiritual, meu Deus, ainda há conserto, ainda há arrependimento, meu Pai, para nós.
Ah, meu Pai, então venha agora em nome de Jesus Cristo sobre a nossa vida, mas não nos deixe, Pai, nos perdermos na nossa própria rebeldia, na nossa própria soberba, Deus, mas em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante de Ti, com o coração quebrantado, com o coração contrito, Senhor. Oh, nos chegamos diante da Tua presença, dizendo: nos ajuda, ó Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, nós precisamos do Teu amor, do Teu constante amor sobre nós. Ah, Pai, que sempre possamos nos lembrar da beneficência do Senhor para com a nossa vida. Oh, Pai, que possamos sempre, em nome de Jesus Cristo, nos submeter, ó Deus, à Tua vontade, ao Teu querer para a nossa vida. Oh, Tu és maravilhoso, ó Deus. Oh, Tu és grande, ó Pai, e nós engrandecemos, e nós exaltamos, adoramos a Tua presença, Deus. Vem sobre a nossa vida, Pai. Oh, nos toma, ó Deus, em Tuas mãos, nos toma, Pai, na Tua presença. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, e nós queremos a Tua glória sobre nós. Oh,